Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica está a assinalar o Ano da Vida Consagrada, referido aqui no programa Eclésia em cada quinta-feira. Hoje apresentamos projetos de quem, sendo consagrado, quer cooperar com a família. Primeiro mostramos-lhe notícias que marcam a atualidade religiosa. 2 anos do pontificado do Papa Francisco, recordados por quem acompanha diariamente os seus gestos e as suas palavras. O vaticanista da agência Eclésia assinala as marcas que permanecem na Igreja e na sociedade. Os primeiros 2 anos com o Papa Francisco, que se completam esta sexta-feira, são mais do que o início de um pontificado. São já um programa de vida para a Igreja e um exemplo de coerência para um mundo que precisa de lideranças credíveis, em particular num momento tão conturbado. As ideias-chave passam através de uma mnemónica espiritual: misericórdia, perdão, periferias, alegria, fé, esperança. Mas é sobretudo nos gestos, que são mensagens concretas, que o Papa se manifesta na sua transparência à escala global. O escândalo da normalidade, como alguns já se referiram ao Papa, tem contagiado gente de perto e de longe, indo para lá das palavras de circunstância e cimentando uma verdadeira liderança moral. Mais do que a reforma interna da Igreja que já está em curso, Francisco procura mudar o mundo, através do bem, de gestos de ternura, de proximidade com quem sofre. Sem dar demasiada atenção a polémicas que possam surgir das suas expressões coloquiais, o Papa aposta numa dinâmica de proximidade com a qual quer contagiar as comunidades católicas. Francisco mostra, cada vez mais, que a renovação que promove na Igreja Católica vai para além de operações de cosmética, mas é no interior, uma verdadeira mudança eclesial que questiona a Igreja Católica sobre o papel que quer ter e que deve ter no mundo do século XXI. Um outro olhar sobre os 2 anos do pontificado do Papa Francisco. Ramalhianos escolhe a palavra amor para qualificar a presença do cardeal argentino no Vaticano. Faria a avaliação de uma maneira muito simples, dizendo que o Deus cristão é o Deus do amor. O Papa tem de ser o Papa do amor. E ele tem demonstrado ao longo do seu magistério que sabe que é essa a grande missão dele, ser para os homens o homem da compreensão, da bondade, da solidariedade, em suma do amor. Esta quarta-feira o Papa realizou um encontro semanal com os peregrinos no Vaticano para valorizar os mais idosos e referiu um exemplo concreto. Guardiamo a Benedetto XVI, che ha scelto di passare nella preghiera e nell'ascolto di Dio l'ultimo tratto della sua vita. È bello questo. Em Portugal, as instituições do setor solidário realizaram o primeiro plenário em comum em torno do tema Um por Todos e Todos por Um na defesa do Estado Social. Foi o primeiro encontro nacional de instituições de solidariedade, uma organização conjunta da União das Mutualidades, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e da União das Misericórdias Portuguesas. Uma iniciativa que teve por lema Um por Todos, Todos por Um na defesa do Estado Social. De tentar transmitir para a sociedade que as instituições do setor solidário têm um papel e uma missão fundamental, que no nosso caso e em muitas IPs é bem conhecido, são os valores da Igreja Católica, de ajudar os mais necessitados, independentemente da cor, do rendimento, da opção ideológica, e desde que sejam necessitados nós lá estamos. E nesse sentido era bom que nós nos encontrássemos todos para conversar sobre problemas comuns. Para além da partilha de experiências destas organizações, os vários partidos, na voz dos seus parlamentares, apresentaram aos congressistas as suas ideias sobre o Estado Social. E, ao mesmo tempo, confrontássemos o Estado, representado aqui constitucionalmente pelos partidos políticos, com a sua responsabilidade em termos daquilo que entende que nós podemos fazer e daquilo que entende, sem prejuízo dele ser o garante constitucional, e se o entende, como é que essa relação entre nós, entre quem é o responsável por garantir isso aos cidadãos e quem faz, como é que se interage.
Apesar das diferenças ideológicas que marcam o posicionamento de cada um dos partidos face ao setor social e solidário, todos foram unânimes no que respeita à importância das instituições de solidariedade para a coesão social e desenvolvimento do país. O problema é que nós queremos do Estado seriedade e estabilidade. Isto é, porque o que eu quero dizer com a palavra seriedade é que quando, por exemplo, nos entregam ou nos pedem para fazermos cuidados continuados integrados, temos que ter uma comparticipação por parte do Estado que seja aceitável para que possamos tratar as pessoas com dignidade e com qualidade. Se a comparticipação for muito baixo, então não é possível. Portanto, é aqui que eu coloco a questão da seriedade. Interessadas em combater os problemas sociais que afligem a sociedade, estas instituições são o garante da estabilidade e geradoras de maior riqueza. Que se somar o setor solidário num concelho qualquer em Portugal, ele é provavelmente o maior empregador desse concelho. Não estou a falar da Misericórdia, estou a somar a Misericórdia, o centro paroquial, a mutualidade, somarmos isso tudo, nós hoje somos nas terras de Portugal, grandes, médias e pequenas, grandes empregadores e grandes criadores de riqueza. Um encontro que reuniu centenas de congressistas no Porto, apostados em melhorar o desempenho no setor solidário. Olhamos agora a mensagem do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Ela é dita, por outras palavras, num texto de João Aguiar Campos. Não se pode ver o amor de Deus senão com olhos de espanto. Amou-nos enquanto éramos pecadores e enviou-nos como Salvador, o seu próprio Filho. Mas os olhos de espanto são olhos lavados pela água e pelo Espírito, e não simplesmente olhos abertos num desvairo qualquer. São, por isso, olhos tornados capazes de se abrirem à luz, deixando-se embeber para depois brilhar nas obras de cada dia. O pecado é a escolha das trevas. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falámos agora do ano da vida consagrada e começámos por mostrar as conclusões da Assembleia Geral do Instituto Secular das Cooperadoras da Família. Servir em casas senhoriais ou de outras famílias era o destino de muitas jovens que saíam de ambientes rurais. O padre Joaquim Alves Brás notou a ausência de referências em muitas delas e criou a obra de Santa Zita como proposta de acolhimento e oportunidade de formação. Inicialmente, o fundador é nas visitas aos hospitais que ele vai constatar que realmente havia muitas jovens que se deixavam ser presa fácil de tantas situações, não é? E há aqui uma intuição muito grande que é a jovem que está ali, mas é a realidade familiar que lhe está na retaguarda, que há ali qualquer coisa que não está bem. O Instituto Secular, criado por Monsenhor Brás, que agora se reuniu em Assembleia Geral, quis ser um meio para dignificar não só cada jovem, também a sua família de origem e as que viessem a ser constituídas. Cuidando e formando aquelas jovens, no fundo, essa formação iria focar-se entre as realidades diferentes, que seria a própria pessoa, que teria uma consciência de si diferente e da sua realidade também laboral e de defesa até pessoal, neste sentido, de proteção, mas ela seria um bom elemento também de evangelização e de promoção na família onde poderia trabalhar, mas por si, ela quando viesse a constituir família, ela própria tinha já outra formação, tinha outras ferramentas que a podiam não é? a formar a família de outra forma e a ter outros valores e, portanto, a abrir.
E é esta a determinação do Instituto Secular das Cooperadoras da Família, oferecer ferramentas de promoção da família, agora num contexto diferente. A situação social mudou, a obra virou atividade e, portanto, aí, mais do que as pessoas do serviço doméstico, abriu-se a toda a gente. E, neste sentido, teve que se criar alguns equipamentos, e há equipamentos de crianças, de jovens e outras ações também, aulas de culinária e outras ações que dinamizamos, porque teve que se reconverter um bocadinho a tipificação daquilo que era típico da obra, dada a situação social que se alterou bastante. Temas em debate na última Assembleia Geral, onde foi eleita uma nova coordenadora que reafirma a prioridade de criar ambientes onde a família possa ter referências formativas. Sentimos o grande desafio de colaborarmos na preparação dos jovens para o matrimónio, na abertura, ou melhor, continuarmos a evitar esforços, onde for possível, abrir centros de aconselhamento à família e investir muito na formação da família, na área da família de todos os membros do Instituto. Esse é também o pedido que chega de muitas dioceses. Na Assembleia Geral, Dom António Moiteiro apontou desafios que se colocam hoje a este Instituto Secular. Abrirem os horizontes para se inserirem naquelas instituições próprias das dioceses e das paróquias, uns centros de acompanhamento da família, portanto, outros âmbitos da preparação para o matrimónio, acompanhamento de casais jovens, reforçar a espiritualidade entre os próprios casais. Eu penso que este é o caminho que o Instituto das Cooperadoras da Família tem pela sua frente. Solicitações que se repetem por estruturas da pastoral familiar, ainda mais relevantes no contexto de debate sobre o Sínodo da Família. As respostas procuram ser dadas pelas 230 consagradas que concretizam hoje o carisma de Monsenhor Alves Brás, em países como Portugal, Espanha, França, Angola, Brasil, Itália e também na Colômbia. É sobre a missão deste Instituto que agora falamos com Elizabeth Puga e Maria Nazaré Soares, hoje convidadas do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Elizabeth, começava por lhe perguntar o contexto em que surgiu esta decisão de pertencer ao Instituto Secular das Cooperadoras da Família. Eu desde muito jovem que sentia um apelo a um estilo de vida um bocadinho diferente, sem saber muito bem como nem o quê. Durante alguns anos fui assim caminhando, com algum contacto até com institutos de vida religiosa, porque era aquilo que eu conhecia da vida consagrada, uma vez que é mais conhecida. E foi já mais tarde, estava na faculdade e por questões de trabalho, à procura de trabalho, estava a estudar e a trabalhar, que conheci as Cooperadoras da Família. Fui trabalhar para uma das casas onde estão, as conhecidas casas de Santa Zita, e foi aí, nesse contexto, que conheci o fundador, o venerável Monsenhor Joaquim Alves Brás, e aquilo que ele desejava, aquilo que ele sonhava, que era de facto uma vida toda entregue às famílias, a santificação da família. E foi assim, foi muito... Foi a missão do Instituto que levou à Foi consagração. a missão do Instituto e foi, sobretudo, esta nota da secularidade, do viver a consagração na secularidade. Qual é a diferença? A diferença é de facto, esta aposta na vida profissional, o sermos consagradas, o viver esta entrega total a Deus, pelos conselhos evangélicos, da pobreza, da castidade, da obediência, mas sem descurar esta dimensão profissional que é tão latente nos institutos seculares. Portanto, essa é a diferença em relação aos a congregações religiosas, de irmãs que estão em mosteiros ou exatamente, porque nós, como consagradas seculares, podemos viver em grupos de vida fraterna e algumas de nós vivemos porque nos dedicamos às obras fundadas pelo fundador, por Monsenhor Brás, mas podemos também, e esta é a mesma característica dos institutos seculares, viver a sós, viver na nossa família, na nossa profissão e sermos aí consagradas, vivermos aí a consagração. No caso da Nazaré Soares, como é que começou a história no Instituto das Cooperadoras da Família? A minha história também começou muito jovem.
por um grande desejo de ser útil aos outros. E depois conheci a obra de Santa Zita e, através da obra de Santa Zita, conheci o Instituto Secular das Cooperadoras da Família. E vi que realmente as cooperadoras se dedicavam com alegria à formação de jovens e às preocupações também mais difíceis. E fui atraída por esse jeito, por essa dedicação, e foi crescendo em mim este desejo cada vez mais de ser um bem para a sociedade e para a família. Em que projetos é que está envolvida, é que está a trabalhar? Neste momento eu estou a trabalhar na obra de Santa Zita, sou secretária-geral da direção. Estou a trabalhar com pessoas idosas, neste momento sou a diretora técnica das respostas sociais de pessoas idosas, estrutura residencial para pessoas idosas, centro de dia e serviço de apoio ao domicílio. Essa é uma das vertentes, das perspectivas pela qual é possível ajudar a família. Sim, muito. Porque esse é o objetivo principal de todo o Instituto. Sim. O carisma é a família e nós pretendemos atingir a família que precisam de nós para ajudar a cuidar os seus elementos mais velhos. E é nesta perspectiva que nós trabalhamos, ajudando a família neste caso e sendo também uma porta aberta, porque eles também nos ajudam a nós a cuidar dos seus elementos. Nós já vimos nas reportagens, porque foi até a vossa Assembleia Geral recente, que no início o Instituto era muito voltado para a ajuda às empregadas domésticas. Hoje as prioridades são outras e o vosso próprio trabalho demonstra que as prioridades são outras? Elizabeth? Sim, terão que ser outras na altura. De facto, era essa a necessidade que se impunha, foi com essa necessidade que o fundador se debateu e que fez sentido que nascesse a obra e o Instituto para dar resposta a uma necessidade muito concreta. Com o evoluir do tempo, as necessidades vão mudando, vão sendo outras. E esse sempre foi o grande desejo do fundador, foi que não nos agarrássemos a uma necessidade apenas, mas que nos fôssemos atualizando, que fôssemos encontrando respostas para as necessidades que a sociedade fosse apresentando. E hoje quais são? Hoje, as grandes necessidades, nós sabemos que a família, de facto, as necessidades são muitas que se apresentam, mas neste sentido a Nazaré já falou das pessoas idosas, por exemplo, é uma das grandes necessidades que nós hoje encontramos. Também a família no seu núcleo, o apoio aos casais, mesmo aos casais mais jovens, a necessidade de formação para casais jovens e mesmo para os namorados ainda jovens em processo de descoberta. Eu trabalho mais diretamente com a Pastoral Juvenil e Vocacional, sou responsável da equipa da Pastoral Juvenil do Instituto. E percebemos a necessidade que existe também de formação nas várias dimensões dos jovens. E então uma das grandes apostas neste momento é realmente ajudar os jovens também na descoberta do casamento como uma vocação, do matrimónio, e ajudar a formar e também o apoio depois às tantas situações da família hoje, de famílias separadas, de casais recasados, o que fazer para acolher também estas situações e para estarmos por dentro destas situações que se apresentam à família e que respostas também dar às situações que se vão apresentando, porque de facto não temos uma ação específica, tudo aquilo que tem a ver com a família diz-nos respeito por missão e por vocação e tentamos então de alguma forma responder e estar por dentro das situações. Todo este debate, Nazaré, em torno do sínodo no Vaticano sobre a família, está a gerar problemas novos ou pelo menos a despertar para novos desafios, para novas respostas que vos são solicitadas? Sim. Sim, cada vez mais nós somos desafiadas a olhar o mundo hoje, não é? O mundo hoje é diferente do de ontem e nós estamos nesta perspectiva de querermos estar inseridas no meio do mundo e aí observar quais são os problemas, os desafios e também correspondermos a esses novos desafios. E estamos nessa linha. Que exercício é preciso fazer para, de facto, responder aos problemas novos? Se calhar aquilo que o fundador vos deixou tem que ser repensado, tem que ser alterado? Sim, temos que, lá está, como a Elizabeth falou, estar a par e passo com a evolução da sociedade e aí adaptar as respostas. A família, os problemas da família também são diferentes e nós queremos escutar a família
e está com eles nesses problemas. Falou do trabalho que faz, nomeadamente com idosos. Que outras respostas o Instituto oferece neste âmbito da família? Que outros projetos tem? Sim, tem a Fundação Monsenhor Alves Brás, que tem uma escola profissional de nível 4. Neste momento está a formar jovens na área de animação sociocultural, técnico de apoio à infância e técnico de turismo. Estamos aí também a ajudar a família na educação dos seus jovens, de elementos mais novos. E também no meio desses jovens nós detectamos os novos problemas que estão a existir na família e estamos a implementar, já está mesmo a ser desenvolvido, um centro de apoio à família, em que temos um gabinete constituído por assistente social, por psicólogo, por jurista e por médico, em que é um espaço aberto também às famílias da escola e não só, está aberto a toda a comunidade. Tem respostas também para a infância? Temos creches, pré-escolar e atividades de tempos livres. Aqui em Lisboa e a nível nacional também. Onde está o Instituto. Sim. Uma última questão para a Elizabeth. De que forma é que se contagiam jovens para este Instituto Secular? É uma boa questão, não temos respostas, mas eu penso que o testemunho e o testemunho de alegria também de nos sabermos felizes e chamarmos por Deus de quem é consagrado. Eu penso que este testemunho e este podermos e sermos capazes de transmitir a alegria que sentimos daquilo que vivemos, parece-me que ainda seja a melhor forma de contagiar. Esperemos que sim. Felicidades para o vosso trabalho. Muito obrigado por terem estado neste programa. Mais logo, pelas 22h45, acompanhe também o programa Eclésia na Antena 1. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.